Então nós vamos estar lendo mais um capítulo da Bíblia, que é Atos 9. O desejo do meu coração é que Deus venha estar operando grandes coisas através dessa mensagem. Não troque, não mude não faça outra atividade nesse momento. Eu quero desafiar você a ir até o final dessa mensagem. Você vai se sentir melhor e é a palavra de Deus e Deus de alguma forma vai falar ao seu coração. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Enquanto Apolo estava em Coríntio, Paulo viajava pela Turquia e chegou a Éfeso, onde encontrou diversos discípulos. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Perguntou Paulo. Não, responderam. Nós nem sabemos o que você quer dizer. O que é o Espírito Santo? Nesse caso, que crenças vocês confessaram no batismo? Perguntou ele. Aquilo que João Batista ensinou, lhes disseram eles. Então Paulo mostrou como o batismo de João era demonstração do desejo de voltar do pecado para Deus e que aqueles que recebiam o batismo dele deveriam prosseguir e crer em Jesus até que João disse que viria depois. Então veja bem, todo cristão, né, tem o direito de receber o Espírito Santo em sua vida. Por isso que Paulo perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Então eles tinham recebido o quê? O batismo de João Batista. Aí, com certeza, nós temos que ser batizados também, como o próprio Jesus foi, nos deu o exemplo. Mas o que significava o batismo nas águas, que é o batismo de João? Era uma demonstração pública, né, do desejo, né, de voltar do pecado para Deus. Então quer dizer, mas Paulo estava dizendo, vocês não podem ficar... o batismo de João Batista é só uma parte do cumprimento da vontade de Deus. Vocês têm que ir mais avante. Olha o que ele falou. Ele falou assim, e que aqueles que recebiam o batismo, né, de João deveriam prosseguir e crer em Jesus, aquele que João disse que viria depois. Né? Logo que ouviram isto, foram batizados em nome do Senhor. E depois, quando Paulo pôs a mão sobre a cabeça deles, o Espírito Santo veio sobre eles, e falaram em outras línguas e profetizaram. Então essa promessa do Espírito Santo não era só para o povo lá de Coríntios, né? Não era só para o povo de Efésios, porque Paulo estava em Coríntios e depois foi para Efésios. Não era só para o povo de Efésios, é para mim e para você. É uma promessa a todo filho de Deus. Então, se você ainda não recebeu o poder do Espírito Santo, vai orando a Deus, vai clamando a Deus e Deus te concederá essa bênção. Continuando. Os homens com que aconteceu isto eram uns 12 ao todo. Então 12 pessoas receberam o Espírito Santo. Então Paulo foi à sinagoga e pregou corajosamente todas as semanas durante 3 meses, dizendo em que ele tinha fé e convencendo muitos a crer em Jesus. Porém, alguns rejeitaram a mensagem dele e falaram publicamente contra Cristo. Por causa disso, ele saiu de lá, recusando-se a pregar novamente para eles. Depois tirou os crentes e começou uma reunião separada na sala de conferências de Tirano, pregando lá diariamente. Isso continuou pelos 2 anos seguintes, de modo que todo mundo da província da Turquia e da Ásia, tanto judeus como gregos, ouviu a mensagem do Senhor. E Deus fazia milagres extraordinários na mão de Paulo. Lembra lá uma parte que a gente leu em mensagens anteriores, que Jesus disse que quem cresce nele fariam coisas maiores do que ele fez. Então aqui é uma prova. Paulo cria em Jesus. E Deus fazia, está escrito no 11, Deus fazia milagres extraordinários pela mão de Paulo. De modo que até quando os lenços ou peças da roupa que ele usava eram levados para os doentes, eles ficavam curados. E os demônios que estavam neles saíam. Então veja bem, hoje nós estamos vivendo no Brasil um tempo muito precioso de avivamento. Coisas extraordinárias estão acontecendo e muita gente não está crendo. Então Deus, ele não tem uma forma só de agir. Então muitas vezes pessoas têm sido curadas. Olha o que aconteceu com Paulo aqui. Até os lenços, de modo que até os lenços ou peças de roupa que ele usava é levado para os doentes. Mas por que isso acontecia? Porque a unção de Deus, quando a unção de Deus está numa pessoa, por exemplo, se a unção de Deus está em mim, está em você,
a unção é um poder, é uma capacitação, é um poder. Esse poder ele também pode estar associado a objetos. Então, quando aquele objeto tocava na pessoa doente, o poder de Deus que estava naquele objeto, ele era transferido para essa pessoa. Ou também nós podemos ver que a fé da pessoa que recebia aquele pano era tão grande, como aquilo tinha sido usado por Paulo e tinha sido abençoado aquele pano por Paulo, as pessoas eram curadas. E até Jesus disse, né, que se a gente tivesse fé como um grão de mostarda, nós diríamos a esse monte, sai daqui e vai para colar. Então a fé, ela provoca a cura, né? Agora uma coisa é certa, a unção de Deus, ela é algo que fica depositado em coisas materiais também. Continuando. Um grupo de judeus viajantes que ia de um lugar em lugar expulsando demônios, resolveu fazer uma experiência usando o nome de Jesus. A frase mágica que eles decidiram utilizar: nós que éramos possessos por espíritos malignos, a frase mágica que eles decidiram utilizar, nós que eram, perdão aqui, tá? Então quer dizer, qual foi a frase? A frase mágica que eles decidiram usar, nos que eram possessos por espíritos malignos, era esta: eu ordeno por Jesus a quem Paulo prega, que saia. Quem estava fazendo isso eram os 7 filhos de Sevan, um sacerdote judaico. Mas quando eles tentaram isso contra um homem possesso de demônio, o demônio respondeu: eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês? E o homem com o espírito mau saltou em cima deles e os espancou, de modo que fugiram da casa dele, nus e muito feridos. A história do que tinha acontecido espalhou-se rapidamente por toda Éfeso, tanto entre os judeus como entre os gregos, e um grande medo desceu sobre a cidade, e o nome do Senhor Jesus era grandemente reverenciado. Então muitos dos que creram confessaram em público as coisas más que tinham sido feitas. Então veja bem, quando nós vemos aqui algumas coisas interessantes, que para essa capacidade de expulsar demônios, ela está sobre aqueles que têm a unção de Deus. Não é todo mundo que pode sair expulsando demônios, porque demônios são forças espirituais da maldade. E a pessoa tem que estar preparado para isso, né? Mas a Bíblia diz que todos os que creem, né? Deus deu autoridade, né? Esse é um sinal daqueles que creem, autoridade para expulsar demônio. Na verdade, todo filho de Deus tem autoridade para expulsar demônio, mas ele tem que ter essa consciência de que ele é realmente um filho de Deus, para poder usar essa autoridade. E aqueles homens, eles pensavam que eram filhos de Deus, mas eles não tinham essa consciência, essa fé para expulsar demônios. E aqui nós vemos outra parte importante. Então, muitos dos que creram confessaram em público as coisas más que tinham feito. Então, uma coisa é muito automática, quando nós passamos a crer em Jesus, né? Há uma confissão de pecados. Se não for pública, aquelas pessoas estavam tão cheias do poder de Deus que confessavam seus pecados publicamente. Mas uma confissão principalmente a Deus acontece. No 19 aqui. Muitos dos crentes que tinham praticado magia negra confessaram as suas obras. Trouxeram seus livros de magia e bruxaria e os queimaram numa fogueira pública. Alguém calculou o valor dos livros em 50 denários, mais ou menos 600 mil reais. Essa Bíblia aqui é uma versão bem nova, né? Então veja bem, 600 mil reais em livros de bruxaria e magia. Bruxaria, magia negra, não tem nada a ver com Deus. Pelo contrário, no Antigo Testamento está escrito que Deus abomina essas coisas. Continuando o 20. Isso demonstra como a região toda foi muito abalada pela palavra do Senhor. Depois disso, Paulo sentiu-se impulsionado pelo Espírito Santo a percorrer a Grécia antes de voltar a Jerusalém. E depois de lá, dizia ele: eu devo seguir para Roma? Assim Paulo, e depois dizia ele: eu devo seguir para Roma, estava afirmando. Assim Paulo enviou Timóteo e Erasto, seus 2 ajudantes, à Grécia na sua frente, enquanto ele permanecia um pouco mais na Turquia. Mas por aquele tempo surgiu um enorme alvoroço em Éfeso por causa dos cristãos. Começou com Demétrio, um ouvires que empregava muitos operários na fábrica de modelos de prata da deusa grega, Diana. Ele convocou uma reunião dos seus homens juntamente com outros empregados em seus ofícios parecidos e disse: senhores, esse negócio é a nossa fonte de renda.
Como vocês sabem muito bem, por aquilo que já viram e ouviram, esse sujeito Paulo convenceu a muita gente, mas muito mesmo, de que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Como resultado, o volume de nossas vendas está caindo. E esta tendência é evidente, não apenas aqui em Efésio, mas na província toda. Naturalmente, eu não estou falando apenas sobre aspectos comerciais nessa situação e do prejuízo, mas também da possibilidade que o templo da grande deusa Diana perca sua influência e de que Diana, esta magnífica deusa adorada, não somente em toda essa parte da Turquia, mas ao redor do mundo todo, seja desprezada. Com isso, a fúria deles aumentou e começou a gritar: grande é a Diana do Efésios. Então nós estamos vendo aqui dois fatos levaram o povo daquela região a se revoltar contra Paulo, né? Principalmente aquele que empregava as pessoas nessa arte de fazer de prata imagens da deusa Diana, né? E a parte comercial. Ele disse assim, não só apenas a comercial, mas claro, eles estavam preocupados com a parte comercial, que eles iam perder dinheiro, porque Paulo estava ensinando que era pecado adorar outros ídolos. Mas eles também tinham uma crença na Diana dos Efésios, né? E eles começaram a gritar, grande é Diana dos Efésios, 2 horas. Eles começaram a gritar, grande é Diana dos Efésios. Aí continuando aqui no 29. Começou-se a chutar uma multidão, e daí a pouco a cidade estava cheia de confusão. Todo mundo correu para o anfiteatro, e arrastando com eles Gaio e Aristarco, companheiro de Paulo, para processar todos eles. Paulo queria entrar e falar ao povo, mas os discípulos não quiseram deixá-lo. Alguns oficiais romanos da província, amigos de Paulo, mandaram também um recado a ele, suplicando que não arriscasse a vida entrando lá. Dentre o povo todo estava gritando cada pessoa uma coisa diferente. Estava tudo em confusão. Aliás, a maioria deles nem mesmo sabia por que estava ali. Alguns dos judeus descobriram Alexandre no meio da multidão empurrando para a frente. Ele fez sinal pedindo silêncio e tentou falar. Mas quando a multidão percebeu que era judeu, todos começaram a gritar novamente. Durante 2 horas, grande é Diana do Efésio, grande é Diana dos Efésios. Olha que exagero, eles gritaram 2 horas que grande é Diana do Efésio. Por isso o prefeito conseguiu silêncio e falou, homens de Efésios, disse ele, todo mundo sabe que Efésio é o centro da religião da grande Diana, cuja imagem caiu do céu para nós. Olha a ideia que eles tinham, que a imagem caiu do céu. E já que isto é um fato sem discussão, vocês não devem ficar perturbados, digam. Digam o que disseram e não devem fazer nada sem pensar primeiro. Todavia vocês trouxeram aqui estes homens que não roubaram nada no templo dela, nem difamaram a Deus. Se Demétrio e os operários têm queixa contra eles, os tribunais estão normalmente em sessão, os juízes podem cuidar do caso bem depressa. Deixem que eles tratem do assunto pelos meios legais. E se há queixas a respeito dos outros assuntos, eles podem ser apressados nas reuniões regulares do conselho da cidade. Porque nós corremos o perigo de ser acusados pelo governador romano, por causa deste tumulto de hoje, visto que não existe motivo para ele. E se Roma exigir uma explicação, eu nem sei o que dizer. Com isso ele mandou todos embora e encerrou a reunião. Pessoal, aqui no versículo 35, nós vimos como eram os pensamentos deles. Os homens de Efésio, disse, todo mundo sabe que Efésio é o centro da religião da grande Diana, cuja imagem caiu do céu para nós. Então a crença que eles tinham é que aquela imagem tinha caído do céu, né? Isso é uma coisa, vocês vão ver mais para frente, que a Bíblia relata de partes que esse tipo de coisa não agrada. Paulo, ele estava indo lá pregar a palavra de Deus, e ele era contra, a gente já viu até em mensagens anteriores, que o espírito dele ficou perturbado com tanta imagem que ele viu lá, a imagem de pessoas, a imagem de vários deuses. E isso, Paulo era contra esse tipo de coisa, porque esse tipo de coisa não vinha de Deus. Então que nós possamos, em nome de Jesus, sermos pessoas que temos uma mentalidade aberta para Cristo e que nós venhamos de todo o nosso coração servir com toda a nossa alma ao nosso Deus e nos livrarmos de todo tipo de idolatria, de todo tipo de colocar outras coisas no lugar de Deus. Seja dinheiro, seja pai, seja irmão, seja namorada, seja esposo, esposa, que em primeiro lugar
em nossa vida e aquele que nós adoramos, seja unicamente, exclusivamente o nosso poderoso Deus. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.